Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu espero que você esteja gostando dessa série Os Tesouros do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, porque estamos preparando tudo com muito carinho para você conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. E há muito tempo que vários pediam nas redes sociais para que o meu canal no YouTube, Rodrigo Silva Arqueologia, tivesse mais de um vídeo por semana. Então, atendendo às solicitações, aqui está. Nós temos nosso vídeo normal da segunda-feira e esse vídeo adicional que nós estamos fazendo com as peças do NASP, para você ver não apenas a riqueza arqueológica que temos aqui, mas a relação entre esse artefato, a história antiga e o texto da Bíblia que você lê aí na sua casa. Então, se você não é inscrito no canal, está aqui o meu convite, se inscreva, ative o sininho de notificações, assim você vai ser sempre avisado quando eu postar alguma coisa inédita aqui, e também aproveite para baixar o aplicativo do curso A Bíblia Comentada. O aplicativo A Bíblia Comentada, você pode encontrar na Apple Store. É fácil, você vai lá na Apple Store, baixa, se você tiver dificuldade, alguém vai baixar para você. Se você não trabalha com iPhone, você pode ir na Play Store, que o sentido é o mesmo, o formato é o mesmo, não tem vírus, não tem nada. E nesse aplicativo da Bíblia Comentada, você tem muitos outros materiais que eu não estou colocando aqui, materiais inéditos. Você vai poder ver os vídeos que eu apresento antes, muitos deles de serem postados. Você tem vários materiais gratuitos ali e também a oportunidade de se inscrever no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, tá certo? Então vamos lá. Hoje, a peça que eu escolhi para apresentar para vocês é de todas as peças do museu, de todos os artefatos que nós temos ali, aquele que eu tenho a maior paixão, o maior ciúme, o maior carinho. É esse tijolo aqui, essa peça aqui. Você está vendo que ela tem várias escritas aqui, que a gente chama de escrita cuneiforme, é uma escrita acadiana, e eu vou explicar para você um pouquinho sobre essa escrita, como essa pedra veio parar na minha mão. Na verdade, eu já contei essa história em algumas palestras, em alguns vídeos, então pode ser que você a tenha ouvido. Se for o caso, você vai ouvir de novo aqui, vai apresentar para outros que talvez não conheçam, e quando tiver oportunidade vai vir ao NASP para conhecer pessoalmente essa inscrição da qual eu tanto falo. A história com essa inscrição, ou com esse pedaço de tijolo, aconteceu há aproximadamente 2 décadas, quando aqui no NASP nós já tínhamos o Museu de Arqueologia, numa salinha pequena da biblioteca, e um dia eu estava à tarde ali explicando o museu para alguém, quando um professor aposentado chamado Paulo Barbosa, hoje falecido, estava lá prestando atenção nas explicações e ele falou, olha, eu tenho lá em casa um tijolo ou uma pedra, conforme ele disse na ocasião, com desenhos como esses que você está mostrando aí. Àquela altura eu estava mostrando alguns restos de tabletes cuneiformes que nós temos e ele se lembrou que os desenhos que estavam ali eram similares àqueles que ele tinha em casa. E ele falou, eu vou doar para vocês essa pedra. Eu falei, como é que é? Eu quero ver isso. Claro. Eu fui à casa do professor Paulo Barbosa e ele não só colocou o tijolo no meu colo, e eu vi que não era uma pedra, era um tijolo, embora seja duro, e eu falei, professor, isso aqui não são desenhos, isso aqui é escrita acadiana, a escrita da época de Daniel. E ele falou, ah é? O que está escrito aí? Dá para ler? Eu falei, não dá para ler como você lê um jornal da tarde, mas dá para decifrar, porque em arqueologia nós estudamos um pouco de línguas mortas do Antigo Oriente Próximo. A gente estuda acadiano, estuda egípcio, alguns estudam um pouco de sumeriano, as próprias línguas bíblicas, o grego e hebraico. Aí eu falei, eu vou traduzir isso. Mas antes eu queria saber como esse tijolo, essa peça, chegou até o senhor. Então ele me explicou que há uns 20 anos antes disso, muitos brasileiros trabalhavam na Mendes Júnior e eles iam para o Iraque para trabalhar na construção de pontes, rodovias, vias públicas, na época ainda do Saddam Hussein. E tinha um brasileiro do estado do Espírito Santo que ia sempre para lá e ele ficava aos sábados passeando nas ruínas da Babilônia e ele via de longa data esse tijolo entre as ruínas da Babilônia e ficava empurrando assim com o pé. Quando ele estava voltando para o Brasil, ele falou com um sujeito lá, rapaz, eu estou voltando, eu queria levar um souvenir aqui do Iraque para o Brasil, pega o que você quiser. A essa altura, o responsável já tinha feito amizade com ele. Ele pegou então esse tijolo, colocou na mala, trouxe para o Brasil,
acabou escapando da mala dele ali, dentro das roupas, sujou as roupas, por pouco esse senhor não teria jogado isso fora. Felizmente ele não fez isso. A sua esposa o aconselhou, olha, já que você não quer isso aqui, mas já trouxe, doe para o professor Paulo Barbosa, porque ele é professor de história, de religião, ele pode usar isso aí para ilustrar alguma classe que ele der na Escola Adventista do Ibis, onde ele lecionava naquela ocasião. Então o professor Barbosa ficou com esse tijolo por anos e anos e anos, e tudo que ele sabia que era uma peça da Babilônia. Quando eu comecei a traduzir o tijolo, qual não foi a minha surpresa ao descobrir nele o nome de pelo menos um personagem diretamente citado na Bíblia Sagrada e outro citado indiretamente. Aquele que é citado diretamente seria Nabucodonosor. A tradução que eu fiz começou assim, eu vou mostrar para você que você vai entender. O acadiano é uma língua silábica, não é alfabética, então cada símbolo desse você lê como se fosse uma sílaba, tá certo? Então esse aqui, que parece um asterisco, você lê Dingir, Dingir. Aqui você tem um nome aqui na frente, esse nome você lê Lugal, Lugal. Lugal significa rei. Isso significa que entre o Dingir e a palavra Lugal, eu tenho um nome próprio aqui. E o nome é Nabucodonosor. Nabucodonosor. A tradução completa das 3 linhas ficaria: eu sou Nabucodonosor, provedor dos templos de rei da Babilônia. Aqui, olha, rei da Babilônia, cadê? Esse aqui é o símbolo de Babilônia em acadiano. Rei da Babilônia, cadê? Provedor dos templos de Eságila e Esida, e filho primogênito de Nabopolassar Lugal, rei de Acadê, rei da Babilônia. Então, a partir disso aqui, nós podemos ver que ali estava uma inscrição autêntica de Nabucodonosor, revelando não apenas o seu cargo como rei da Babilônia, mas também a sua filiação como Nabopolassar. Como eu disse para vocês, Nabucodonosor é um personagem mencionado no Antigo Testamento, então ali nós temos uma ligação direta com alguém que é mencionado ali na Bíblia Sagrada, tá certo? Agora, muito bem, publiquei a tradução para que ficasse registrado no artigo acadêmico, foi publicado, tudo direitinho. Depois veio a vez de datar esse tijolo. E quando nós fomos datar, nós fomos buscados por uma parceria de pesquisa pelo IPEM, que é o Instituto de Pesquisa e Energia Nuclear da USP. Ele fica umbicado na USP, embora seja um órgão independente. E o IPEM tem um grande reator ali, eles têm toda a competência para isso, e aplicamos nesse tijolo, para fazer uma pesquisa e também ter mais um artigo acadêmico, um método de datação por termoluminescência. Esse termo, termoluminescência, significa que nós datamos algum objeto não orgânico pelo brilho dos cristais de quartzo que aquele elemento possui. Então a termoluminescência ela é muito boa para datar cerâmicas, elementos de cerâmica que tem o quartzo ali. Só que foi muito difícil encontrar o quartzo aqui para datar. Depois de muito esforço, retirando amostras do tijolo em câmara escura, para que não contaminasse a amostra, eu tenho até aqui embaixo uma curiosidade, isso eu nunca mostrei a primeira vez. Olha aqui os furinhos, estão vendo aqui os furinhos? Esses furinhos aqui e essa parte raspada foi que o pessoal do IPEM raspou e fez esses buraquinhos aqui para tirar a amostra, um pouquinho de pó. Isso tem que ser tirado numa câmara escura, não pode ter contato com elementos que contaminem a amostra. Depois disso, isso é colocado dentro de um espectrograma e ele então joga ali vários raios e o quartzo começa a brilhar. Quanto mais alto é o brilho do quartzo, mais antiga é aquela cerâmica. Então assim que eles fazem para fazer a datação de objetos feitos de barro. Não é carbono 14, porque aqui eu não estou falando de material orgânico, nem potássio argônio, nem nenhuma desses tipos de datação. Estamos trabalhando com a termoluminescência. Até aí tudo bem? Funcionou. Eu até aproveito o momento para agradecer a toda a equipe lá, Sônia, Casimiro Munita, os professores de lá que nos ajudaram. E depois nós publicamos a datação desse tijolo. Só que aí entrou um problema. Quando fizeram a datação por descobriram que esse tijolo aqui
dataria de 300 a.C. aproximadamente. E qual é o problema? Nabucodonosor está 600 a.C. Nabucodonosor teve 3 incursões em Israel, 3 incursões. Uma em 606 ou 605 a.C., outra em 597 a.C. e a última, onde ele destruiu o templo, em 587 ou 586 a.C. Então, ele estava no 6º século. Se essa pedra, ou esse tijolo, melhor dizendo, foi datado em torno do ano 300, ele é do 4º século. Eu tenho um hiato aí de quase 200 anos. Como é que a gente explica isso? Dizer que é uma peça falsa, forjada, não faria sentido, porque quem ia forjar uma inscrição dessa há 2.300 anos no passado? Trabalhar com a margem de erro também não dava, porque mesmo que eu jogar uma margem de erro aqui há mais de 50 e poucos anos, ela não vai atingir o ano 600, que era a época de Nabucodonosor. Como resolver esse dilema? Então me lembro que o professor Casimiro Munita falou comigo: Rodrigo, fica tranquilo, o que acontece é o seguinte, nós aqui datamos com a termoluminescência a data da última queima da cerâmica e não necessariamente a data da feitura da cerâmica. Ou seja, se eu pegar uma cerâmica de 2.000 anos e submetê-la agora a um incêndio, daqui a 5 anos a termoluminescência vai dizer que essa cerâmica tem 5 anos. Porque ela data, na verdade, a última queima do artefato. Então não interessa se o artefato tem 2.000, 3.000 anos. Se ele sofrer um incêndio hoje, como aquele que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, a termoluminescência vai dar a data do último incêndio, da última queima. Então, será que não existiria algum indicativo na Babilônia de algum incêndio que justificasse essa data? Lá na Inglaterra, no Museu Britânico, eu encontrei um tablete, que até o professor Irving Finkel, que é um dos especialistas ali que cuidou da tradução desse tablete, ele fala, é um tablete de um dos generais de Alexandre o Grande, e ele fala que em Babilônia um templo, apenas um edifício, foi destruído na época de Alexandre o Grande. Esse edifício, alguns entendem que ele foi destruído por ação do fogo, outros acham que foi um raio que caiu do céu e pegou fogo nele. E em razão dessa destruição, esse tablete fala do envolvimento para que outras pessoas ajudassem a restaurar aquele edifício que havia incendiado, sido destruído. Não os demais, não toda a cidade, apenas aquele edifício. Aí eu pensei, espera aí, se então apenas um edifício foi submetido a um incêndio por volta do 4º século a.C., na Babilônia, então esse tijolo certamente pertenceria a esse edifício, porque ele traz aqui a marca do mesmo incêndio de 300 anos antes de Cristo aproximadamente. Ficou claro isso para você? Qual seria esse edifício? Vamos um pouquinho mais além. Considerando que essa inscrição aqui está muito bem feita e numa parede externa, tudo leva a crer que essa inscrição era uma inscrição oficial que ficaria na parede externa de um prédio igualmente oficial. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeças. Esse tijolo era uma inscrição externa de um prédio oficial, de um prédio público, não era de uma casa particular. Tá certo? A inscrição aqui, eu sou Nabucodonosor, provedor dos templos de Eságuila, filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia, tudo isso era uma espécie de logomarca de um governo, que estaria, repito, dentro de um prédio público. Esse prédio público, que seria justamente o prédio de Eságuila, pegou fogo. Pegou fogo. Então, esse tijolo era uma inscrição pública do templo de Eságuila. E o que mais nós teríamos no templo de Eságuila? De acordo com alguns estudos arqueológicos, em Eságuila, Nabucodonosor e depois seu filho Belsazar costumavam guardar, seu filho, que eu digo assim, o seu descendente, né? Belsazar não era filho de Nabucodonosor, ele era filho de Nabonido, mas era descendente. Eles costumavam guardar ali todo o espólio de guerra que eles tinham, e esse espólio de guerra era, em sua maior parte, elementos religiosos que eles sequestravam de países que foram conquistados. A princesa Belshazzar, ela fez inclusive uma catalogação dos objetos que o seu ancestral Nabucodonosor guardava no templo de Eságuila. Então isso refinou bastante a origem dessa escrita.
Aqui eu tenho uma inscrição externa do templo de Eságuila, que ficava no coração da cidade e que pegou fogo, foi destruído na época de Alexandre o Grande, ou um pouquinho depois de Alexandre o Grande. E tudo isso foi datado pela termoluminescência, pela tradução que eu fiz. Agora, eu quero ler uma passagem da Bíblia para você. Daniel capítulo 1, versículos 1 em diante diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Quase certamente o texto bíblico está falando do edifício de Eságuila, o edifício que pegou fogo, o edifício do qual veio esse tijolo. Isso me leva a crer que o prédio ao qual esse tijolo pertencia foi o Museu de Nabucodonosor, aquele local onde, de acordo com o livro de Daniel, o rei babilônio mandou que colocassem todos os utensílios que ele confiscara dos judeus em Jerusalém, fazendo o seu próprio museu para a sua própria glória, para dizer, olha, conquistei mais um reino. Agora raciocine comigo. Imagine Daniel e seus companheiros passando na porta daquele edifício de Eságuila, lendo essa inscrição com os próprios olhos, porque tanto Daniel como seus amigos estavam na Babilônia, eles leram isso com os próprios olhos, e quem sabe, olhando lá dentro do templo, eles viram objetos sagrados de Jerusalém sendo jogados no canto lá ou colocados em exibição para a chacota dos povos. Daniel deve ter se sentido muito humilhado, não é mesmo? Muito angustiado. E se fosse você, olhando lá dentro de Eságuila, vendo os objetos tão caros, tão sagrados do Templo de Jerusalém, agora colocados como apenas elementos de uma exibição pública, ridicularizados, dessacralizados. Daniel e seus amigos, quando viram isso e leram essa inscrição que eu mostrei para vocês, porque Daniel a leu com seus próprios olhos, eles devem ter ficado bastante desanimados. Eles devem ter questionado, Senhor, mas Jerusalém não é a tua cidade, por que o Senhor deixou isso acontecer? E agora, a posteriori, 2.600 anos depois, estando aqui no NASP, aqui no Brasil, falando de arqueologia, falando do livro de Daniel e mostrando esse artefato arqueológico, eu chego a uma conclusão. Deus queria mostrar para o profeta que ele é o Senhor da história, que além da circunstância presente e imediata, existe uma providência de Deus trabalhando. É como se Deus falasse assim, calma Daniel, fica tranquilo, eu ainda tenho a história sob meu controle. E lá no final do livro de Daniel, Deus fala com ele assim para acalmar o coração do profeta quanto a muitas coisas que ele não entendia. Deus falou com ele o seguinte, mas você Daniel, Daniel 12, verso 4, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão de todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam diante de mim 2 anjos, um numa margem, outro da outra margem. E um dos anjos disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem todas essas coisas extraordinárias? O tempo passou, como eu falei, 2.600 anos, e parte daquilo que Daniel viu, Deus já cumpriu. Aquela inscrição que ele leu com os próprios olhos, numa atitude de desprezo ao povo judeu, na porta de um museu que dessacralizava as coisas de Jerusalém, essa mesma inscrição hoje veio parar num outro país, num outro museu, que, diferente do da Babilônia, enaltece a palavra do Senhor. Você viu como Deus tem o controle da história nas suas mãos? Você percebeu como a arqueologia, não sendo apenas um conhecimento da história, mas também um conhecimento teológico, nos faz ligações importantes com a vida, com a Bíblia, e torna tudo isso relevante para a nossa existência? Se você está gostando desse conteúdo, então deixe o seu comentário aqui, eu quero ouvir a sua opinião. E semana que vem eu vou trazer outro artefato arqueológico para o seu conhecimento. Um abraço e até lá.